Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Olá! No Observatório de hoje vamos conhecer o projeto Reciclocidades, um programa de responsabilidade social da Cagesse que desde 2009 vem transformando vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade social através da inclusão do trabalho e da geração de renda. O programa Reciclocidades tem como objetivo gerar trabalho e renda para as mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio da transformação de resíduos sólidos em produtos que são comercializados, o que para alguns é lixo, para outros é alternativa de renda. O programa realiza oficinas criativas e ações educativas em comunidades de diversas regiões do Ceará. Nessas oficinas, mulheres são capacitadas para transformar resíduos sólidos, como tecidos, plásticos, papel e outros, em produtos artesanais com valor agregado. Mais de 45 mil pessoas já foram beneficiadas com esta iniciativa no Ceará, que além da capacitação técnica, promove autoestima, pertencimento e empoderamento feminino. O Reciclocidades não transforma somente o lixo em objeto de valor, transforma também a vida das pessoas que estão inseridas no programa. São exemplos de resiliência, superação e ressignificação, oportunidades de vidas resgatadas através do Programa de Responsabilidade Social da Companhia de Água e Esgotos do Ceará. Atualmente são 80 mulheres que produzem moda em 7 grupos produtivos em Fortaleza. Para discutir sobre essa importante ação de responsabilidade social, que, diga-se, é inédita no Brasil até aqui no meio do saneamento e tratamento dos resíduos, o Observatório recebe Lu Palhano, graduada em Marketing com MBA e Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduada em Regulação e Gestão do Saneamento Básico. Lu Palhano é assistente da Superintendência de Inovação e Sustentabilidade da Cagesse. Também conosco, não menos famosa, Samara Silveira, psicóloga, mestre em Psicologia e especialista em clínica comportamental e em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente é coordenadora de responsabilidade social da Cagesse e atua na elaboração, gestão, execução de projetos socioambientais voltados para o saneamento básico no Ceará. As duas, que para mim é um privilégio muito grande, ter a participação de vocês primeiro, porque são 2 mulheres aqui que dispensam, como disse, maiores apresentações. Segundo, porque estão envolvidas em um projeto que, para mim, é do maior significado sobre quaisquer aspectos que se possa verificar, que é trabalhar com pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis, numa ação que combina sustentabilidade, portanto, preservação do meio ambiente e inserção social de pessoas em geral, até quase que sem perspectivas. Muito obrigado a vocês por aqui estar. Esse é um lugar de fala para que vocês mostrem para o nosso internauta essa ação da Cagesse, que para muitos é apenas uma companhia de água e esgoto, quando você abre a torneira e a água sai lá para você fazer suas necessidades, quando você vai para o seu chuveiro, você não tem noção de que nós estamos falando de uma grande, talvez a maior indústria de transformação do estado do Ceará. Porque antecedendo esse processo em que a água limpa chega na sua torneira, em que o seu esgoto é tratado e, portanto, é reutilizado com água de reuso, há todo um processo, há uma gama de pessoas especialistas nas mais várias áreas, desde o engenheiro até o catador, só para a gente mostrar aqui
quão largo é esse aspecto. E vem vocês agora me trazendo essa novidade, que é fazer moda do lixo. Explica para mim, Samara, como é que isso acontece, como foi essa ideia de vocês, em que estágio o projeto se encontra atualmente. Bom, eu queria começar, né? Eu quero começar falando assim que eu estou muito honrada, muito feliz com esse convite e que eu fiquei muito orgulhosa, né, na sua fala de falar é um projeto inédito na área do saneamento, porque quando a gente pensa em saneamento, dificilmente a gente associa com a área, com investimentos tão fortes como a CAGES tem feito na área social e que tragam, de fato, transformações para além da distribuição de água tratada, né, e da coleta de esgoto. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse processo. E a CAGES já está há 15 anos, né, com esse programa especificamente, então, vanguardista, quando se trata de educação ambiental, quando se trata de trabalhar com a comunidade e de pensar em programas e projetos que se aproximem, né, da população cearense, de uma maneira muito mais intimista, muito com uma escutativa. Então, esse é um dos programas que nós temos e que ele surgiu em um momento em que a sustentabilidade ainda era muito tímida, mas que as preocupações com o meio ambiente já estavam, né, batendo a porta. Então, a CAGES, junto com vários funcionários, né, foram vários funcionários, além de uma empresa consultora, pensou por que não trabalhar com a comunidade, com oficinas que transformem os resíduos, né? Isso. E aí surgiu a primeira oficina pontual, que é uma oficina voltada para sensibilizar a população para coleta de resíduos sólidos, né? De uma destinação correta para esses resíduos. Então, foi feita lá em Guaramiranga, né? Um município turístico, no Festival de Jazz e Blues, como uma proposta de levar essa atividade para lá. 2 anos depois, em 2011, surgiu o primeiro grupo produtivo do Reciclocidades, lá em Jericoacoara, né, com as mulheres utilizando o banner como arte, como matéria-prima para fazer bolsas e ecobags. E aí a gente foi analisando, né, o quanto isso foi dando certo, e o programa a partir daí foi se expandindo e tomou as dimensões que tomou hoje. Eu tenho a felicidade de estar à frente desse programa há 5 anos. Então, eu teve outras gestoras, né, que consolidaram, que pensaram, que construíram esse programa, e cada um que vai passando vai aprimorando. A ideia do desfile, né, surgiu como uma celebração desses 15 anos. Né, falando, o Reciclocidades, um programa que tem tido continuidade e resultados impressionantes, ele precisa ser celebrado e mostrado para a população de uma maneira mais impactante. A propósito do desfile, Lu, enquanto nós estamos aqui falando, a nossa edição se esmerou em mostrar o material que você nos forneceu, em vídeos, fotos, desfiles, porque para alguns desavisados podem imaginar que se trata de algo sem significado, sem valor artístico, e vocês vão se surpreender, eu posso lhes assegurar, porque eu tive o privilégio de assistir a um desses desfiles no Fórum Internacional sobre Saneamento Básico, realizado aqui em Fortaleza há 2 meses, e eu vi a qualidade. Não foi por acaso quando eu mencionei que se trata de alta costura, porque é isso. Não por acaso já está internacionalizado. Eu queria, Lu, que você falasse um pouco agora sobre esse processo, como é que ele se dá. Vocês têm um estilista, como é que vocês fazem essa recrutação, essas oficinas, como é que elas funcionam, por favor. Perfeito, Arnaldo. Quando a gente pensou nessa ideia de celebração que a Samara mencionou, antes disso, as artesãs elas nunca tinham produzido moda, nunca tinham produzido peças de vestuário. Elas sempre trabalhavam com produtos, a gente até fala assim, produtos domésticos. Então, assim,
Era uma bolsa, uma eco bag, era um artesanato mais doméstico. E como é que a gente amplia esse impacto? Como é que a gente dá visibilidade ainda maior para esse programa, né, que estava celebrando essa data tão especial? E aí a gente teve a ideia de trazer para dentro desse processo um estilista de renome, assim, cearense, fantástico, que há 30 anos trabalha aqui no Ceará, já trabalhou com outros projetos sociais também, tem essa expertise, que é o Calil Nepomuceno, um grande amigo, um amigo da vida também, e que quando eu conversei com o Calil e lancei a proposta, ele de imediato aceitou um desafio, né? Um desafio por quê? Porque a gente tinha dentro do nosso grupo pessoas que não tinham ainda essa expertise de trabalhar com corte e costura, que não desenvolviam esses tipos de peças. Então, foi um desafio que, ao longo do ano de 2024, a gente foi trabalhando, formando essas mulheres nos grupos produtivos, levando elas para dentro do ateliê do Calil, para desenvolver essa coleção, co-criando essa coleção com ele, que eu acho que isso é muito importante também. Essas mulheres, elas foram parte do processo. Então, o Calil, nesse primeiro momento, ele identificou as potencialidades que ele tinha dentro desses grupos. Então, assim, quem tinha uma familiaridade com crochê, quem já desenvolvia alguma coisa a respeito de com jornal, e aí ele foi agregando isso dentro da coleção, desenvolvendo junto com elas, e o resultado é esse que vocês estão vendo aí nas imagens. Foi um ápice, assim, porque até quem estava lá, Arnaldo, às vezes, assim, demora, né, Sam, para olhar, assim, fica, assim, impactado mesmo, porque a pessoa olha e ela não acredita que aquilo ali, que aquela coleção, ela foi concebida com resíduo. Ela não consegue ainda, ela precisa, às vezes, pegar e ver de perto. Então, assim, isso só demonstra realmente a força desse trabalho, a força dessa transformação, e o resultado é esse que a gente está vendo. Isso demonstra, antes de tudo, que aqueles que são considerados invisíveis por nós, pelo menos, eles têm muito mais visibilidade do que os que o imaginam como invisíveis. Porque eu tenho sido abordado em alguns... Eu tenho uma vida no jornalismo longa, bastante longeva, e 2/3 desse período, eu estou fazendo esse ano 50 anos no jornalismo, 35 dos quais dedicados à política. Não por acaso também derivei minha carreira acadêmica também pelo lado da política. E eu tenho sido cobrado por que eu não estou discutindo política nesse momento aqui, nesse espaço. A resposta está aí, para aqueles que me perguntam. Eu estou preocupado com temas que não estão no dia a dia da mídia. Esse é um deles. Estou preocupado em descobrir ações que, em geral, são invisíveis. Assim como a gente fez lá no Instituto dos Cegos, criando um programa apresentado, produzido, as reportagens, tudo por cegos. Fizemos isso na TV Assembleia. Eu estou agora fazendo isso aqui com vocês, que é para dar essa visibilidade, para dar esse conhecimento aqui. Então, eu, sinceramente, fico extremamente feliz e sensibilizado ao saber que uma companhia como essa tem pessoas dedicadas a uma vertente que é inusitada e, como eu disse, inédito no Brasil. Samara, como é que é pegar tecidos que já se jogou fora, plásticos de banners, de publicidade, faixas que são espalhadas, que enfeiam, inclusive, as nossas ruas e avenidas, enfim, sapato velho, roupas velhas, e transformar isso em uma moda, quer dizer, ressignificada completamente, e num estágio muito mais elevado do ponto de vista artístico e da moda do que quando foi concebida muitas das peças. Como é isso? Eu acho que é uma revolução, né? A partir do momento em que a gente vai na contramão do que a sociedade de consumo nos orienta, né? Porque a gente está falando de uma moda diferente,
uma moda que ela é de fato sustentável do início ao fim. Né? Não é só o material que é pensado, não é só a matéria-prima que foi utilizada para a construção de uma peça, né? Mas para ser sustentável, ela precisa também pensar nas pessoas que trabalham e que constroem essas peças. Né? Eu estou oferecendo um trabalho digno, né? Ou é um trabalho exploratório? Eu estou dando crédito às pessoas que estão, de fato, participando dessa criação, eu estou usurpando uma ideia e uma criatividade, né? Então, pensar e considerar tudo isso nesse processo, eu acho que é uma forma da gente apresentar alternativas para a sociedade. Né? Então, o projeto, a Coleção Mosaico, ela foi também uma maneira diferente de dialogar com setores da sociedade, né? E com todos os setores. Não só aqueles mais poluentes, como a indústria têxtil, né? E a indústria da moda. Porque também teve esse propósito, né? De conversar de uma maneira criativa, atrativa e mostrar, olha, a gente está dentro de um quadro de emergência climática, e no qual essa indústria ela é a segunda mais poluente do mundo, é uma das que mais gasta água no seu processo produtivo e a que mais gera lixo, né? A gente tem aí o exemplo do deserto do Atacama, né? Que tem toneladas e toneladas de roupas novas jogadas lá. Então, como que eu vou chegar nesse público? De uma maneira que eles se atraiam e queiram, talvez, implementar isso no seu processo produtivo. E aí também surgiu a proposta do desfile, mas ao mesmo tempo envolver essas mulheres que já estão sendo beneficiadas com o programa há um longo tempo e que elas se sintam ainda mais capacitadas e com condições de se envolver em um trabalho tão grandioso, porque, como você disse, elas são muitas vezes invisíveis, né, por nós, e elas acreditam que merecem ser invisibilizadas. Né? Então, a autoestima anda tão baixa que elas aceitam aquilo como uma condição. Sim. Né? E aí vocês vão lá e diz, não, a gente tem aqui uma outra proposta para você. Sim. E elas acreditam, transformar vidas. Né? Existe uma expressão que eu gosto muito de lembrar, que nós usamos no nosso vocabulário no dia a dia. Esse vocábulo é cuidar. Uhum. A gente não tem noção, na sua singeleza, na sua simplicidade, cuidar, a gente não tem noção de quão largo, tão profundo é o significado, ou são os vários significados do cuidar. Né? Uhum. É o que vocês estão fazendo aqui. Lu, do ponto de vista da organização do projeto, eu mencionei no editorial de abertura que são hoje 80 oficinas espalhadas pelo estado do Ceará. É esse o número? 80 mulheres. 80 mulheres, nós temos aliás. 8 grupos produtivos. Isso. Esses grupos estão localizados todos em Fortaleza, tem alguns no interior do Ceará. Arnaldo, por enquanto, região metropolitana de Fortaleza. Certo. Estão lá os 8 grupos. Isso, na região metropolitana de Fortaleza. Até por uma questão de logística, para poder atender e tal. Isso. Mas há a intenção de levar isso para o interior também, do estado, porque as grandes cidades, assim como a região metropolitana, as grandes cidades de Fortaleza, ou do Ceará, e são muitas, existem pessoas nessa mesma condição de vulnerabilidade. E com perspectivas ainda menores do que as que estão aqui, no centro maior. Arnaldo, eu considero que é um programa que ele permite essa replicabilidade. É uma coisa até que a gente comentava muito quando a gente apresentar o programa, esse potencial que ele tem de replicabilidade, até considerando até um baixo custo. Então, ele permite, sim. Acho que a ideia do programa, a gente conversa muito, né, Sam? Não dar mais nenhum passo para trás. É cada vez mais fomentar parcerias, fomentar espaços para que ele possa crescer e ampliar o seu impacto. E aí a gente está falando da CAGES, né, uma empresa extremamente capilarizada, que hoje está em 152 municípios. Então, por que não a gente levar também isso para os outros municípios? Isso está ainda em fase de planejamento estratégico dentro da área, mas, assim, eu vejo muito potencial para que isso aconteça tão logo. Quando vocês chegam nas comunidades com essa proposta para essas mulheres, e como você disse, a autoestima já está abaixo
do volume que é suportável, que é pensável, né? E vocês trazem uma proposta como essa pela ousadia. Qual é a reação? Como é que... Eu adorei a ousadia. Sabe, Arnaldo, é tão legal isso. Eu enxergo a gente como um veículo, do mesmo jeito que você está sendo hoje um veículo para visibilizar esse programa, visibilizar essa iniciativa e esse trabalho tão bonito e tão importante que a CAGES realiza. E eu tenho uma história muito engraçada, que a gente participando de uma oficina com as meninas do Grupo Produtivo, e aí a gente estava falando sobre as lições aprendidas, assim, o planejamento do próximo ano, e teve um momento em que a gente estava conversando e eu disse assim, pessoal, se no ano passado eu chegasse aqui e falasse para vocês que essa bolsa de plástico que vocês produziram, ela ia estar no ano seguinte sendo apresentada num evento internacional em Cannes por uma atriz cearense, vocês iam acreditar? Aí elas assim, olhando assim, não. Eu disse, pois estava lá a peça de vocês. Olha a importância disso. Eu acho que foi muito ousado mesmo. No começo, assim, demorou um pouco para elas entenderem qual era a proposta, o que a gente queria, mas a partir do momento que elas viram esse projeto, assim, tomando esse rumo, e ele acontecendo de fato, ele furando bolhas, ele integrando outros espaços, eu acho que elas conseguiram realmente ter essa dimensão. E ouso dizer que hoje elas sim, depois desse processo todo, desse ano de trabalho e de visibilidade, elas estão ousando sonhar. Então, assim, hoje se a gente chega com uma ideia muito absurda para elas, elas já captam e elas dizem assim, tá bom, vamos fazer. E é uma evolução natural, né? É uma evolução natural do projeto, é uma evolução natural desse desenvolvimento dessa autoestima. Até como a gente falou, elas não achavam que aquele produto delas, que antes eram comercializados ali naquele espaço, em feiras e alguma coisa, ia chegar assim tão longe. E mostramos que podemos chegar longe, temos potencial para isso. Claro que estou diante de uma psicóloga, com toda a expertise que tem na clínica, sobretudo. Eu não vou aqui ousar tanto assim. Mas eu queria, Samara, que você me dissesse qual é a faixa das mulheres, a faixa etária das mulheres que vocês trabalham. São jovens, são senhoras, são, enfim, adolescentes. Como é que está organizado, estratificado esse público? E se tem também rapazes também trabalhando, ou se são, por enquanto, só são as mulheres? Hoje a gente só atende mulheres, né? A gente destinou esse programa para transformar a vida, né, desse público-alvo. Diante também para trabalhar a desigualdade de gênero, a inclusão social, a independência financeira, né, diante de tantas outras mazelas que afetam as mulheres. E são mulheres que variam de 30 anos até 65, 70. Então, assim, é muito bacana ver como ele permeia todas as gerações. E a integração dessas mulheres de diferentes faixas etárias e de diálogo, né, no dia a dia. Falou-se muito aqui em autoestima, e é impressionante que muitas elas saem das suas casas, não focando necessariamente nesse primeiro momento na geração de trabalho e renda, né? Mas focando em ter um grupo de apoio e depois de construir vínculos, né? E de se sentirem úteis para a sociedade, porque a gente tá falando, né, de uma parte do programa que gera trabalho, né, gera ocupação, e a gente sabe o quanto o trabalho interfere na nossa identidade, na nossa construção enquanto pessoa, né? Então, sim, são pessoas marginalizadas, né, que foram de alguma forma excluídas, né, da sociedade, que saíram do mercado de trabalho muitas vezes por N motivos e que agora estão tentando recuperar seu senso de autoeficácia, né? Muitas chegam, quando a gente traz essa proposta, né, fala, eu não consigo fazer isso, porque assim, as artesãs, elas ensinam do zero. Elas, assim, não partem do pressuposto que você sabe alguma coisa, que você sabe manusear um resíduo, né? Algumas até chegam a ter uma familiaridade com artesanato, com o crochê, com a costura, mas você vai trabalhar um material completamente diferente, né? Que é só resíduo. E aí ela fala, não, eu não sei fazer isso.
E as meninas, né, vão sensibilizando, vão incentivando, até que chega o momento de elas chegarem com o seu próprio produto, criado. Né? Quantas vezes eu recebi... De passivas viram propositivas imediatamente. Viram protagonistas desse programa. Né? Então, assim, a gente... eu costumo dizer onde eu vou, que é o meu salário emocional. Sim, Né? Gostei. Meu salário emocional, vê-las falando, o programa transformou minha vida porque eu estava num quadro de depressão e quando eu venho para cá eu me sinto bem, porque eu me sinto acolhida, porque eu tenho pessoas com quem eu posso fazer trocas. Essa renda, Lu, essa renda que é oferida dessas peças, primeiro, essas peças são comercializadas onde existem feiras, espaços específicos para... Vocês promovem, quer dizer, alguns eventos nesse sentido, e essa renda, como é que ela é distribuída e para onde essa renda vai? Só para as pessoas que participam do programa? Enfim, fala um pouco sobre isso. Sim, a CAGES ela tem parcerias, então assim, elas podem apresentar esses produtos dela em feiras. Já teve feira com JCPM, não foi? Em vários locais, em várias feiras. O grupo JCPM é um grupo pernambucano, dono do Rio Mar, da rede Rio Mar. Já chegamos até a ocupar uma loja, uma loja temporária, um quiosque temporário. É muito importante essas parcerias, sabe, Arnaldo? Porque isso viabiliza, elas produzem as peças, mas a gente precisa pensar nesse modo de venda. Tudo que elas produzem, 100% da renda é 100% para elas. 100% do recurso volta para elas. A CAGES ela só financia o programa. Dá os meios, né? Para poder. Isso, eu acho até importante complementar que o programa ele é fundamentado nas parcerias, né, de todos os setores da sociedade. A CAGES ela investe, né, nas ferramentas, na mão de obra, né, no marketing, mas todos os resíduos são doados por empresas que a gente capta essa parceria. Né? Então, assim, a coleção foi feita a partir da indústria têxtil, né, que entrou conosco. As feiras, as oficinas que a gente leva para a sociedade são espaços que são abertos para que a gente possa expor, vender. Então, são parceiros dos mais diversos portes. A sociedade, enquanto pessoa física também, que encomenda, que compra, né? Nós, enquanto Reciclocidade, somos mediadores, pontes entre a sociedade e essas mulheres da comunidade. Essas mulheres são organizadas em alguma cooperativa, alguma associação? Não. Não? Ainda estão informal ainda? Né? As demandas chegam para a gente por meio de associações que atuam nas comunidades, né, de Fortaleza e região metropolitana e que querem levar essa iniciativa. Eu perguntei isso porque me ocorreu aqui, enquanto vocês falavam sobre isso, hoje o que está mais em moda no mundo inteiro é o e-commerce, né? Sim. E por isso que eu perguntei na organização, porque de repente uma loja virtual pode estar aí, pode ser pensado, né, para que... porque a loja virtual ela tem duas vertentes que eu acho muito importante para esse projeto de vocês. Para além da comercialização, é a divulgação. Sim. É divulgar para o mundo inteiro, pelas redes, de que existe isso e é possível fazer. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, o tempo já se exauriu. Antes, dando aqui uma informação, que será o tema que nós vamos abordar no segundo bloco. A Santander Fashion Week 2025, uma das principais semanas da moda na Colômbia, recebeu um desfile inédito de moda sustentável com assinatura brasileira, particularmente cearense, que apresentou e marcou a estreia internacional nessa coleção Mosaico, deste projeto sobre o qual estamos falando agora, o Reciclocidade. Uma proposta autoral, consciente, desenvolvida a partir dos resíduos reaproveitados e transformados em peças de moda e de grande impacto social. Quando voltarmos, a gente vai falar sobre essa internacionalização. Um instante só e a gente volta. Xiii!
vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o nosso observatório, hoje discutindo moda, discutindo inclusão social, geração de trabalho e renda, autoestima, e gostei do salário emocional, que a Samara, como psicóloga, colocou. Isso é muito importante. Feliz daquele que tem esse salário, não é? Porque isso vai preservar. Além de nos desenvolver, nos preserva a nossa saúde mental e emocional. E nossa humanidade. Isso. Numa sociedade embrutecida, como essa que nós estamos vivendo agora, isso é tanto mais importante. Me fala um pouco sobre a Fashion Week Santander 2025. Como é que foi isso? Como é que vocês saem daqui com a moda autoral do Ceará para ir para a Colômbia? E eu soube que o Chile já está na rota, né? Vai ter um outro evento no Chile. Sim, Arnaldo, nós temos, a partir desse desfile que aconteceu em dezembro, que foi na Estação das Artes, ele tomou uma proporção muito grande. Então, assim, como eu tinha falado no bloco anterior, nós furamos uma bolha. E a partir desse desfile e do que foi divulgado, do que saiu na imprensa, fomos convidados a participar de outros eventos. Então, desse desfile, nós fomos convidados para uma feira, para a Feira IFAT, em São Paulo, que é a maior feira de saneamento do mundo, uma feira do segmento de saneamento, que ela acontece na Alemanha, e tem uma edição aqui no Brasil, e nós fomos convidados para apresentar o desfile lá, também com esse ineditismo, né, com essa proposta da companhia de saneamento, a primeira companhia de saneamento do Brasil a produzir e promover um desfile de moda sustentável. E aí, com esse mote, fomos convidados para a IFAT, fomos convidados também para o evento de encerramento da AESB, do evento da AESB, e desse... Associação Brasileira das Empresas de Saneamento. Perfeito. E desse convite também, nós temos um circuito nacional, um circuito fashion nacional. Então, nós vamos passar por 8 capitais brasileiras, começa agora em agosto, final de agosto, até dezembro. Tivemos, antes, iniciando essa agenda, né, esse roadshow do desfile, o Santander Fashion Week, lá na Colômbia, e vamos passar no final do ano, em novembro, no Chile. Aliás, você está falando e a gente está mostrando aqui as imagens do desfile, tá? Quando você fala do desfile da Colômbia. Sim, okay? O desfile da Colômbia foi um sucesso. Calil foi super aclamado, levou a proposta do desfile, levou a proposta dessa moda sustentável, e foi algo inédito. Ele já saiu de lá com o convite para o próximo ano, para você ter noção assim, da importância do trabalho. E o Chile? Eu vi uma matéria publicada há uma semana que vocês também já receberam o convite para participar, para se apresentar no Chile. Sim. Qual é o evento? Quando é que está previsto? Já está definido isso? O evento vai ser em novembro, a Semana de Moda do Chile também. É importantíssimo ser nesse local, né? Como a Samara já havia mencionado, é um local que que concentra uma problemática mundial, que é essa questão dos resíduos têxteis, e é especial a gente estar lá mostrando uma moda feita toda a partir de resíduo têxtil. Então, assim, a proposta é que ele seja acontecer em novembro, e assim, ainda não recebi todos os detalhes do local e tudo. Samara, quando vocês
transpõe as fronteiras do Estado, como a Lu acabou de demonstrar, e não só internamente no Brasil, mas também já em outros países, como também foi demonstrado por ela. O que vocês planejam? Vamos aqui exercitar um pouco o que nós chamamos de planejamento antecipatório. Esse é o conceito. O que vocês planejam a mais depois dessa fase? Porque você tem os grandes eventos hoje de moda em Milão, em Paris, enfim, pelo mundo afora. E o Brasil, ele participa desses eventos sempre, mas da alta costura, não com um programa social como esse que vocês estão desenvolvendo. Vocês trabalham com esses objetivos? Isso é meta? Está no horizonte de vocês? Olha, a gente eu tô recebendo os bônus, né? Eu tô só recebendo os convites, mas eu acho que a gente já alcançou, né? A gente já alcançou um patamar que eu já não fico descrente desses espaços. Antes eu era inimaginável, mas agora eu até consigo me imaginar, né, nesses espaços. Né? Se uma atriz cearense usou a bolsa do Reciclocidades, né, feita de jornal no Festival de Cannes, por que a gente não pode levar uma coleção para esses espaços, né, mundiais da moda? Mas para além da moda, né, foi um braço pensado no Reciclocidades para aprimorar as habilidades das meninas, né, das artesãs, para dialogar, como eu falei, de uma maneira diferente, mas também a gente está pensando para esse ano, inclusive, de trabalhar o designer sustentável, né, com outro grande nome do cearense da área de design de produtos, e de fazer uma exposição. Né, uma exposição com resíduos e uma exposição também, eu posso dizer, de alto padrão, para a gente continuar essa conversa de uma outra forma, porque o Reciclocidades, ele trabalha resíduos em diversas vertentes. Né? Então, a gente vai continuar planejando alcançar outras pessoas, por meio desses grandes projetos, mostrando que é possível, sim, viver em harmonia com o meio ambiente, com a sociedade, né, e com respeito à dignidade humana também. Especialmente. Né? Especialmente, e incluindo pessoas que são excluídas. Sim. Só para complementar, porque enquanto a Samara estava falando, eu lembrei, sobre essa janela de oportunidades. A gente tem aqui no Brasil o Gustavo Silvestre, que ele é um estilista fantástico, e ele tem um trabalho que eu acho muito bacana sobre união de projetos para transformação social, que o Gustavo Silvestre, ele trabalha desde 2015, ele tem um projeto chamado Ponto Firme, que ensina crochê em presídios, em presídios para os apenados, e aí, a partir desse projeto, ele desenvolveu uma escola de crochê, que ele recebe essa população carcerária quando sai, recebe pessoas trans, trabalham com pessoas à margem da sociedade. E essa possibilidade desse programa, ele também ganhou tanta visibilidade que o Gustavo Silvestre, ele foi convidado pelo Kevin Germinier, que ele é um estilista que apresentou agora uma cocriação dele dessas peças na Semana de Alta Costura de Paris. Então, assim, imagina só a dimensão disso, como o Brasil ele é visto, porque o Brasil ele é gigantesco, ele é maravilhoso. Então, assim, citei o Gustavo Silvestre, mas nós temos o Maurício Duarte também, que o Maurício Duarte ele é um estilista amazonense, que também está levando a coleção, a questão das artesanias, do trabalho do manual, que eu acho que é muito importante isso também, quando a gente está falando dessa moda sustentável, é falar sobre manualidade. Uhum. E o Maurício, ele levou agora essa coleção dele para Nova York. Então, quando eu fico vendo iniciativas como essa, com essas janelas, eu digo, gente, é o momento certo. A gente aconteceu e lançou esse desfile, esse programa, no momento em que o mundo volta os olhos para a gente. Num momento muito propício para a gente falar sobre sustentabilidade, sabe, Arnaldo?
porque a gente tá Sobretudo vivendo... na crise que nós estamos vivendo em todo mundo, né? Perfeito, Não obstante as oposições, as resistências de alguns perfeito. incrédulos que estão aí, que nem vale a pena mencionar, Isso. grandes potências hoje contra e fazendo exatamente caminhando no sentido oposto, Sim, momento mais oportuno perfeito. não poderia existir. Exato. A propósito, o Reciclocidade recebeu o selo verde de ação socioambiental, Sim. concedido de responsabilidade socioambiental pela Procert, em virtude da excelência de suas pontuações. Também premiado como case de sucesso, esses são os retornos que vocês já começam a ser reconhecidos hoje pelo significado, porque vocês não estão apenas construindo moda ressignificada do lixo, vocês estão reconstruindo vidas. É assim que eu percebo. Né? Fala um pouco sobre esses selos que vocês têm recebido aí. A gente submeteu, né, o Reciclocidades em 2022, pela primeira vez, a essa certificação, né, com uma proposta de mostrar à sociedade, né, essa consciência voluntária da companhia de envolver em todos os seus processos a sustentabilidade. Então, a gente, em 2022, recebeu a primeira edição do Selo Verde e fomos case de sucesso, né, concorrendo com outras 50 empresas do Brasil, né, que também se submeteram os seus projetos a essa certificação e recebemos essa premiação lá em São Paulo pelo Instituto Chico Mendes. E, a partir daí, a gente só conseguiu novas vitórias. Já é o terceiro ano que a gente tem esse selo renovado. E ano passado a gente ganhou o primeiro lugar, né, na categoria Meio Ambiente do Prêmio Universalizar AESB, né, da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento. E a gente vem buscando, sempre vendo isso como espaços e oportunidades de apresentar o programa e, por que não, de outras empresas replicarem. Né? A gente fica feliz em ser um projeto inovador, com tanto potencial, mas a gente também apresenta para que outras empresas comprem essa ideia e repliquem, né? Que a gente não tem condições de estar no Brasil inteiro para implantar o projeto, mas a gente quer que essa ideia ela seja comprada para que beneficie a natureza e outras famílias, outras mulheres, né? Em outros espaços também. Então, é uma forma de vender uma proposta, né? Uma proposta de impactar positivamente a sociedade, né? Deixar um legado aí. Sim, porque se a CAGES pode fazer, por que as Sabesp da vida Exatamente. e tantas outras não podem fazer, que são bem maiores do que somos aqui? Lu, me fala, como é que esse projeto... A companhia é muito grande, tem múltiplos setores, departamentos, gerências, superintendências. Esse trabalho de vocês dialoga com a companhia inteira? Como é que a companhia, pelos seus vários setores, desde dos engenheiros nas suas várias especialidades, que a companhia tem, enfim, até o catador, com quem vocês também dialogam, imagino. Como é que é o corpo da companhia em si? Como é que é esse diálogo desse trabalho de vocês? Arnaldo, eu vejo conexão em tudo. Então, assim, começa com o próprio propósito do programa. Vamos só falar aqui sobre a destinação correta desses resíduos. Quando a gente pega esses resíduos para transformar numa peça, a gente está evitando que esse resíduo ele chegue, por exemplo, na nossa operação, que a gente sabe que isso acontece. Então, assim, de alguma forma, direta e indiretamente, trabalhamos juntos por um senso comum, por um bem comum. E, internamente, dentro da companhia, o programa ele é celebrado. Tanto é que, assim, para a confecção de algumas peças, a gente realiza algumas campanhas internas, os próprios funcionários doam esses resíduos. Agora, as meninas, particularmente, estão fazendo uma oficina com reaproveitamento de plástico e está sendo feito junto com da Gerise, Gerise é a Gerência de Responsabilidade e Interação Social da companhia, junto com a Gerência do Meio Ambiente, estão pensando para recolher os plásticos, os resíduos para essa transformação.
Então, toda a companhia ela trabalha de forma conjunta para esse bem comum, para falar e para celebrar o programa. E apoia também encomendando, Sim. né, divulgando. É. E assim, para além, né, a gente também usa as oficinas pontuais como ferramenta educativa para os nossos próprios colaboradores. O que a gente faz lá fora, né, para a comunidade, a gente também trabalha essa responsabilidade social interna. E é importante dizê-lo também que com os empreendimentos, a gente tem a gerência responsável pela implantação das obras de sistema de saneamento. E todo esse empreendimento é obrigatório ter um trabalho social atrelado. Então, o Reciclocidades integra esse trabalho social. Então, a gente está em constante diálogo com as unidades de negócio, com as gerências de obra, com a gerência de inovação, que pensa junto com a gente estratégias, né, para aprimorar nossos produtos, por meio dessas campanhas de arrecadação. Enfim, são várias estratégias que a gente usa para engajar o público interno também. A companhia tem um sem número de empresas, grandes empresas, pequenas, médias empresas, nas mais várias áreas da construção civil, sobretudo. Há alguma interação entre esses parceiros terceirizados que prestam serviço à companhia e vocês? De alguma forma, essas empresas já têm conhecimento disso e apoiam, são parceiros ou ainda não o projeto não chegou ainda a esses setores? Porque a CAGES trabalha hoje, por exemplo, com o chamado MND, que é o método não destrutivo. Uhum. Aliás, poucas pessoas sabem, mas as pessoas que estão trafegando na beira-mar, ali embaixo, tem robôs trabalhando ali na recuperação do interceptor, daquela parte do interceptor oceânico. E nem foi preciso quebrar a avenida, não foi preciso desviar trânsito, parar o trânsito, nem nada. As pessoas não sabem, quer dizer, o nível em que essa companhia já está trabalhando. Por isso que eu pergunto se vocês já chegaram a esses parceiros da companhia. Especificamente, a área de responsabilidade e interação social com essas empresas terceirizadas, não tenho conhecimento. Mas a nossa Fica a área... dica. Fica a dica. Mas eu vou aproveitar também o espaço para celebrar e para parabenizar o trabalho que a nossa gerência do meio ambiente realizou em uma dessas obras, inclusive eu acho que essa do método não destrutivo, que eles conseguiram recentemente também um feito inédito para a CAGES, que foi o feito de lixo zero, resíduo lixo zero dentro de uma obra da companhia. É um feito inédito para uma companhia de saneamento e eles conseguiram em parceria com a obra que está acontecendo do método não destrutivo. Acho que é do Interceptor Leste. Exatamente, de lixo zero. E é inédita também para a companhia. Então, estou aproveitando o espaço para também celebrar esse E que tem tudo esse a ver, marco. Né? A gente está falando de resíduos e alternativas para eles, né? Sim. É uma grande problemática mundial. Então, quando a gente demonstra, né, uma iniciativa voluntária da companhia de mostrar novamente que é possível fazer uma obra de tamanho porte como um interceptor, sem lixo, sem sobrecarregar nossos aterros, a gente também está mostrando, né, como a gente deve se relacionar com esse ambiente e com as nossas propostas de universalização com responsabilidade. E é tão importante, Arnaldo, que quando a gente mostra que aquilo é possível, então assim, isso é possível, nós conseguimos fazer uma obra que ela gere menos resíduo possível, ela tem uma certificação lixo zero. Isso estimula que as outras façam isso também. Então, a companhia ela trabalha dentro dessa ótica da possibilidade. Então, quando a gente leva o Reciclocidades, a gente mostra, olha, nós conseguimos realizar isso, a gente estimula que outras companhias, que outras empresas, você mencionou, a Samara mencionou também sobre parcerias, nós participamos para que esse evento de dezembro ele acontecesse, nós visitamos várias empresas, conversamos com elas, apresentamos o programa e foi tão interessante que fruto também dessas visitas, desse trabalho, dessa apresentação, gera frutos até hoje, né, sim, Samara? Sim. Inclusive, a Samara recebeu recentemente, foi convidada pelo jornal Povo, a Vicunha trabalhou com a gente também na doação desses resíduos têxteis. Foi um momento de muita interação e importância, Arnaldo, porque
a gente está falando dessa indústria, né, dessa conversa, dessa interlocução, dessa indústria, que, como a Samara bem aqui colocou, segunda mais poluente do mundo, que consome anualmente 215 trilhões de litros de água, um número assustador e responsável aliás, a propósito desse assunto, se você me permite, Ah, a CAGES acaba de criar algumas subsidiárias, depois da mudança do seu estatuto, para permitir isso. E uma delas é a VSA, Isso. que trabalha com o tratamento de esgotos, ali da região de Itaitinga, Pacajus, Horizonte, para fazer água de reuso. Você pega os Exatamente. esgotos dessas cidades, trata esses esgotos para que essa água seja destinada à indústria têxtil. Exatamente. Isso foi feito, a primeira experiência já está em funcionamento há mais de um ano, com a VSA. VSA, que é essa subsidiária, não, mas com a empresa têxtil dessa, Vicunha. A Vicunha. a Vicunha, que é Eu muito acho que a grande. Santana também já... E você sabia que a gente utilizou um jeans feito com água de reuso da Vicunha nessa nossa E coleção? algodão regenerativo. E um algodão regenerativo. Pois é. Olha como é importante. Quando você citou aí os trilhões de litros de água que essas companhias consomem, o internauta não sabe. Essa calça jeans que você está usando agora, o tecido, somente o tecido para a sua calça, na lavagem, ele consome 1.450 litros. Tá bom para você? Então você imagina isso sendo tirada da água bruta que vai para o consumo humano, para outros consumos, né? Então, esse é o que a CAGES está fazendo, evitando esse desperdício tão grande, né? Exato. E aí eu complemento, né? Porque muitos me questionaram, né? Nos questionaram o que tem a ver esse saneamento, CAGES com moda, como é que vocês entraram nessa? Aí eu falei, gente, a gente precisa conversar, né, sobre um grande problema. E a administração pública, ela é palco de influência, né? Ela tem possibilidades de influenciar as pessoas. E principalmente aqui, se a gente pensa em gasto de água, consumo responsável, resíduos que vão para a nossa operação, a gente precisa falar sobre isso também, levar isso como conteúdo dos nossos projetos educativos, que a gente trabalha a educação ambiental. E aí o desfile foi uma ferramenta para isso, né? E principalmente porque no Ceará a gente está falando de uma região semiárida, né, com escassez periódicas, no qual a gente nunca deve estar com a guarda baixa, né, com relação à falta de água, né, por mais que existam vários projetos de segurança hídrica. Então, você acabou de trazer o exemplo concreto, né, de que a indústria têxtil, a indústria da moto está completamente relacionada ao saneamento, para além dos resíduos que gera do seu ciclo produtivo. Essa interrogação, essa surpresa de algumas pessoas que te abordaram, o que é que tem a ver moda com esgoto, com saneamento, enfim, com água? Eu estou prevendo aí um problema muito grave que a companhia vai enfrentar em breve. O saneamento básico, o marco do saneamento prevê a universalização em até 90% do saneamento até 2033. Nesse instante, a companhia está trabalhando muito isso. Mas tem um outro problema pela frente. Depois das redes, depois da infraestrutura criada, depois que a rede coletora de esgoto passar na porta das pessoas, as pessoas são obrigadas a se interligarem. Mas será que elas vão se interligar? Porque, não esqueçamos, é uma tarifa a mais que vai vir. E eu sei que para o telefone celular não falta dinheiro, não. Para o telefone celular para a internet. E nada contra isso. Mas certamente, por uma questão educacional, ou pela ausência, né, dessa cultura educacional, essa interligação vai ser um problema. Muito sério. É preciso um programa como esse de vocês tem, inclusive, essa missão de já levar essa conscientização da importância de, depois da rede coletora de esgoto ser instalada, se interligar. Porque, senão, de nada adiantou os bilhões de investimentos para isso. Arnaldo, a Gerência de Responsabilidade e Interação Social, ela tem como missão, ela é criada
para desenvolver projetos educativos, né, junto à sociedade. Quando eu mencionei que cada empreendimento novo ou antigo exige um trabalho social, ele contempla essa parte, né? A gente entra antes da obra começar naquela comunidade para que a população não seja pega de surpresa. A gente permanece durante todo o período de obra lá para dialogar, informar os trechos abertos. E depois que o sistema é entregue, a gente continua lá justamente para fazer esse trabalho de conscientização. Porque assim, o trabalho de conscientização e sensibilização, ele é feito durante todo o período de obra, mas depois também. E nós temos projetos específicos pensados, né, para poder, inclusive, trabalhar em redes ociosas, que já estão implantadas há bastante tempo, mas que a população ainda não fez sua interligação. Então, assim, a CAGES, ela já está preparada para esse momento, né? Como eu disse, ela é vanguardista em projetos educativos, em termos de consciência ambiental, e que já trabalha há bastante tempo com a população, sensibilizando. Lógico que o processo educativo é longo, né? Ele exige também, às vezes, um aparato legal, né? De políticas públicas, né? De legislação, até a pessoa conseguir entrar em contato, de fato, e entender a importância. Às vezes, a gente não consegue, a maioria das vezes dá certo, né? Esse empurrãozinho por meio do diálogo, né? E de várias estratégias para colocar de maneira concreta o quanto aderir ao sistema leva saúde para sua família, para sua vizinhança e para você mesmo. Sim. Então, posso dizer com muito orgulho que estamos preparados para esse momento. Atentos. A gente já está chegando ao final do segundo bloco. Eu vou dar mais uma nota aqui de utilidade pública sobre o que estamos falando. É que as equipes da CAGES realizam ações socioeducativas na Praia do Preá, lá no município de Cruz. Neste momento está ocorrendo, nesse período, para sensibilizar a população e turistas sobre os benefícios das obras de implantação dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário. Exatamente. Porque esse é um problema nas praias, ao longo da costa e especialmente nas áreas turísticas, né? Então, já a equipe, a propósito do que vocês disseram, que já estão preparadas para isso, está aqui uma nota informando o que está acontecendo naquele local especificamente, que é hoje das praias de maior visibilidade no mundo Sim. inteiro, né? Dado o kitesurf, enfim, e tantas. E a internacionalização com a criação daquele polo gastronômico que tem lá hoje. Bom, eu coloco aqui para que vocês possam começar com você, Lu, fazer suas considerações finais. Já fica aqui a minha sugestão para que a gente volte depois, vamos pensar o tempo adequado, para uma outra discussão como essa, trazendo, sim, uma dessas mulheres beneficiadas com esse projeto, trazendo aqui o Calil, que é o estilista, que é do Ceará, né, para poder a gente dialogar com eles aqui, mostrando, inclusive, tecnicamente, como é que isso se dá, porque eu acho que é importante a gente completar. Fica faltando essa parte, mas já fica aqui o convite para que vocês me ajudem no tempo certo. Talvez na volta do Chile a gente discutir isso, como foi. Ok, Lu? Ai, Arnaldo, muito obrigada por esse espaço, obrigada por ser veículo. E como a gente muito pontuou aqui nessa mesa, nessa conversa, a importância que teve esse momento, esse evento, esse projeto do desfile, essa concepção da ideia de um desfile de moda sustentável para furar uma bolha e para falar sobre saneamento. Então, cada vez que a gente senta numa mesa para falar sobre esse desfile, a gente traz para a mesa a pauta da importância do saneamento. A gente traz para a mesa o esgoto. A gente traz para a mesa, porque esgoto é água também, né? Lógico. Esgoto tratado é água, Claro, ele retorna para o meio claro. ambiente. Então, assim, qual é essa importância, né, desse tratamento desse esgoto? Porque ele é água, ele volta Aliás, para o meio a ambiente. propósito da segurança hídrica que você referiu ainda há pouco, a nossa matriz hídrica começa a se diversificar e o Brasil está olhando para a Fortaleza, para o Ceará, a partir da implantação da primeira planta de dessalinização. Sim. Que será construída, deve começar as obras agora a partir, acho que setembro ou outubro, ali na Praia do Futuro. Porque com o agravamento das questões climáticas, se a água hoje, em regiões semiáridas como a nossa, como o Nordeste de um modo geral, já é
difícil, já escassa. Você imagina com essa crise climática se agravando a cada dia. Será inexorável se ter alternativa de dessalinização de água do mar para poder abastecer. A nossa terá uma produção de aproximadamente 900 metros cúbicos, vai abastecer uma população de 740 mil pessoas aqui em Fortaleza e região metropolitana, para dar esse suporte e também esse aporte, digamos, de água para o consumo humano. E o Brasil está olhando para o Ceará, porque vai ser a primeira. Sim. Só existe uma muito pequena, na ilha de Fernando de Noronha, foi construída até no governo do hoje presidente do Banco do Nordeste, o Dr. Paulo Câmara, mas é muito pequena, só para atender ali a ilha de Fernando de Noronha. A planta mesmo maior vai ser aqui em Fortaleza. Diferentemente, por exemplo, do Chile, já que vocês vão para lá, o Chile tem hoje em funcionamento 24 plantas de dessalinização. 23 para atender a indústria da mineração, ou a mineria, como eles chamam lá, porque é a base da economia, são as minas, os vários minérios que eles têm. E eles têm 41 outras plantas em vários estágios de desenvolvimento, porque a meta é que até 2030 você tenha lá pelo menos 65 plantas, porque o deserto, a geleira, os Andes, quer dizer, de onde eles tiravam água já não tem mais, porque está afetando. Então, a previsão dos maiores estudiosos nessa área é que está se aguardando a experiência do Ceará para poder o Brasil também começar a aderir à dessalinização. Muito obrigado a você, Samara, pela sua participação. Obrigada, digo eu, né, assim, pelo espaço. Eu acho importante mencionar assim, o quanto eu fiquei arrepiada durante muitos momentos, né? Principalmente quando eu lhe escutava falando do alcance do programa e também do alcance da CAGES, dos vários ineditismos. A gente falou aqui de uns 3 projetos inovadores da CAGES, né? Então, como o Ceará ele está à frente de tantas alternativas que são coerentes para o mundo contemporâneo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala que eu tô arrepiada, eu demonstro, assim, com o meu corpo, né, o quanto isso me tocou, de fato, o quanto eu reagi isso emocionalmente. E, assim, que a gente consiga pensar em outras propostas e consiga sensibilizar, que eu acho que a proposta é essa mesmo, sensibilizar a população, né, para olhar cada vez mais para projetos sociais, né, investir cada vez mais em projetos sociais, porque são muitas as demandas sociais e ambientais que nós temos. E é ilusório pensar que o governo sozinho consegue dar conta. Então, a gente tem um ODS só para isso, né, de parcerias para implementação, para fomentar essa integração. Né? O Reciclocidades ele é um projeto à base de parcerias, então que isso influencie outras empresas a criar parcerias para fazer esse esforço conjunto, para transformar o mundo. Nada contra o consumo, afinal de contas, vivemos sob os marcos de uma sociedade capitalista, Sim. Mas vamos consumir de forma mais consciente, sobretudo pós-consumo. Sim. A minha preocupação é, ok, vamos consumir, você pode, consuma, mas qual é o destino que você vai dar às embalagens, ao que envelheceu no pós-consumo? Né? Eu quero aqui, ao final, convidar você, internauta, para que nos siga nas nossas redes sociais. Arnaldo Santos 1303. Lá você vai encontrar todas as redes, onde estão lá todos os links para todas essas discussões que nós fazemos, não só aqui, mas também na revista Mais Nordeste, de onde nós somos o editor-chefe, enfim, os blogs para os quais nós escrevemos, você vai encontrar tudo isso lá. Não vai encontrar nada da minha vida pessoal, não, mas profissional você vai encontrar, certamente. E eu faço esse convite a você, para que a gente possa cada vez mais levar esses temas, essas discussões ao maior número possível de pessoas. Muito obrigado, Samara, muito obrigado, Lu Palhano, e a você, internauta, fica o nosso convite para um próximo Observatório.